Vamos lá, pessoal. Olha só, hoje a gente vai ver nos próximos vídeos, certo? Uma avaliação, uma resolução de cada questão do Enem 2022 na aplicação regular, tá? Aqui eu vou tecer alguns breves comentários sobre essa prova em específico, tá bom? Como vocês já sabem, né? Se vocês não sabem ainda, eu sou a professora Letícia Lima, fundadora aqui do Marca Texto, Redação e Linguagens, e também a criadora do método NPLT, aquele que diz assim, ó, você não precisa ler o texto de todas as questões, tá? Você não precisa mesmo. Cerca de 70% das questões, geralmente, certo, pessoal? 70% dessas questões não demandam a leitura dos seus textos para serem respondidas. Belezinha? Então, isso dá uma economia de tempo, assim, absurda. E o melhor, né? Tem coisa muito melhor, que é o quê? Você consegue aplicar essa metodologia do NPLT que a gente aplica, ensina nas nossas aulas, em outras áreas também. Alunos nossos já validaram em humanas, em naturezas e até em matemática. E também em outros processos vestibulares. A gente já conseguiu fazer isso em provas do ITA, IME e até da PUC, tá bom? Vale a pena conhecer o método, vale a pena testá-lo, dá medo no início, mas eu te garanto que no dia do Enem você vai se sentir muito mais confortável, você vai se sentir muito mais tranquilo e seguro. Para quê? Para marcar aquele gabarito, aquela questão que é o seu gabarito, tá bom? Mas olha só, com relação ao Enem 2022, o que eu percebi? A gente tem a nossa matriz de referência, né? É um documento que rege todo esse processo seletivo do Enem. Essa matriz, ela contém ali cerca de, estou falando da prova de linguagem, certo? Ela tem ali suas 9 competências e 30 habilidades. Cada competência vai trazer para você um tipo de questão, tá? Por exemplo, a competência 2 da matriz de referência de linguagens, ela trata de questões de língua estrangeira. Então, a gente não vai abordar aqui. Beleza? E assim, teoricamente, todas as habilidades, no caso da prova de linguagens, 30 habilidades, todas elas devem ser contempladas, tá? Entre aquelas 45 questões da prova de linguagens. E o que eu percebi nesse Enem 2022? Nem todas foram contempladas. Houve, inclusive, uma desarmonia, porque, por exemplo, a competência 7, ela foi muito, mas muito contemplada. Eu acho que eu tenho aqui a quantidade. Olha só, competência 7, a gente teve 12 questões. 12 questões só dessa competência. Competência 6 foram 6 questões. Competência 5 foram 8 questões. Mas é errado, Lê, ter 6 questões de uma competência, 8 questões de uma competência só. Não é errado. Acontece que muitas habilidades não foram contempladas. Por exemplo, a habilidade 2 da competência 1, a habilidade 3 também da competência 1. E aí, o que acontece? Desequilibra, meu irmão. Outra coisa também, outra desarmonia, outro desequilíbrio que eu percebi foi com relação à distribuição de questões, de itens, pelo nível de dificuldade. Teoricamente, como deve ser composta essa prova? 25% das questões são ali de nível básico ou fácil, 25% das questões, das demais, vão ser de nível difícil ou global, e 50% das questões são ali de nível intermediário, médio, certo? Também chamado de operacional. Só que não aconteceu isso nessa prova. Avaliando aqui os níveis de dificuldade de cada item, a gente viu ali cerca de 50 e poucos por cento de questões de nível intermediário, tá? Só que teve muita questão também de nível difícil e pouquíssimas de nível básico. Então, uma coisa que eu posso te afirmar, esse Enem ele foi sim mais difícil, mais complexo que os demais, tá? Por quê? Porque simplesmente a prova ela não foi elaborada conforme prevê o edital, conforme prevê a matriz. E por que isso aconteceu, Lelê? O INEP, certo? Com o seu Banco Nacional de Itens, o BNI, que é onde ficam ali armazenadas as questões dos processos seletivos organizados pelo INEP, como SAEB, Enseja, ENAD, ENEM, tá? Ele está defasado de questões, ele está com pouquíssimas questões. Então, o que eu acho? Eles fizeram ali milagre com o que tinham,
tá bom? Elaboraram algumas questões também às pressas, o que não é certo também, porque quem é aluno marca-texto já sabe. Cada item do Enem, cada questão ali elaborada para a prova do Enem, ela precisa ser elaborada de acordo com uma competência e uma habilidade específica da matriz, e essa questão também ela precisa ser aplicada. Mas quem vai resolver essas questões? Alunos do ensino médio, tá? Então, esses alunos, eles vão resolver essas questões, as questões com maior índice de acertos e com maior índice de erros são descartadas, e aquele miolinho ali que fica é o que vai ser aproveitado, tá bom? E aí, dentro desse miolinho é que vai se aplicar, né? No SAEB, no ENAD, no Enem, no Enseja, no que tiver ali para ser aplicado, tá bom? Eu acredito que as próximas edições do Enem, elas vão ter ali questões mais robustas, porque acho que a gente vai ter mais, a gente não, né? Os elaboradores vão ter mais tempo hábil para elaborar essas questões, para aplicar essas questões e para essas questões serem mais justas também. Belezinha? Então, olha, acompanha nos próximos vídeos, tá certo? As resoluções. E só lembrando, se você não consegue ainda resolver sem ler o texto, não se preocupa. Qualquer coisa, você dá uma pausa, lê o texto, tá bom? Para poder se sentir mais seguro. Mas uma coisa eu vou te dizer, atente-se para os distratores das questões, tá? Que a gente vai ver também nas nossas aulas. Isso vai facilitar muito a resolução das questões. E também, você pode até ler o texto, mas não vá diretamente para ele, tá bom? Vá ali no enunciado, dá uma passeada ali pela fonte. Se tiver um título, dá uma olhada no título, tá? Se com isso ainda não se sentir muito seguro, dá uma olhada nas alternativas. Se tiver algum absurdo ali, já vai excluindo, belezinha? E depois vai para o texto. Então, mas, de qualquer forma, vamos criar uma outra forma de responder, não vamos direto para o texto. E outra coisa, se você puder dar só aquela lambida no texto, sabe quando você lê ou o último período, ou o primeiro, ali, ou então faz aquele blulum, pronto. Vê se você encontra uma informação. Porque o que você precisa no Enem não é dominar tantos conteúdos, sobretudo na prova de linguagem, na prova de humanas também. O que você precisa no Enem é administrar tempo de prova. E olha só, se você parar para ler cada texto de cada questão, só a leitura dos textos, é uma leitura rápida, tá? Só da prova de linguagens você vai gastar aí cerca de 1h22, mais ou menos. Assim, dependendo até do ritmo da leitura, você pode gastar 2 horas. E você não tem 2 horas para ler esse monte de texto que muitas vezes nem ajudam você a responder, tá bom? Então, abra seu coração e sua mente para esse método novo, tá? Adota, traz para o coração também o NPLT, que você vai ver como isso vai te ajudar. Belezinha? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Por favor, diz aqui na plataforma se você está curtindo, se foi legal, se não foi tão legal, se ficou alguma dúvida, qualquer angústia, tal, conselho, coloca aqui, que isso é muito bom para a gente, isso é muito bacana, até para a gente adaptar o marca-texto, adaptar toda a nossa experiência para você, tá certo? Porque aqui a gente se adapta a você. Então, vamos embora, vamos para a primeira questão, ok? E a gente se vê.